Beleza. Primeiro, falar que é sacanagem você falar, chamar de aula, né? A ideia inicial disso aqui tudo foi quando eu falei pro Miguel que eu tava brincando de fazer um attach dos debuggers no Bitcoin Core e ver como é que funcionava, né? E daí ele fez todo o marketing em cima. O verdadeiro nome dessa palestra devia ser, devia ser tipo assim, debugando qualquer coisa em C e C++, e vamos usar o Bitcoin Core como cobaia, né? É, assim, durante esses dias e tal, que foi divulgado, a gente viu que o público aqui ele é bem diverso. Então tem gente que é programador, que manja bastante, muito provavelmente sabe muito mais do que eu, até mesmo porque eu não sou desenvolvedor de core, eu sei bem pouco sobre core. Péssimo jeito de iniciar uma palestra, que o pessoal está na expectativa, mas enfim. É, e e seria legal, de repente, dar uma introdução sobre os temas que a gente vai abordar aqui, para não entrar direto já na parte do debugger, porque senão o pessoal acho que não vai. Muita gente talvez se perca no caminho aí, né? Então, como é que eu estava preparando isso? Como é que eu estou pensando em fazer isso aqui? A primeira parte dessa aula, né, vai ser explicando os conceitos iniciais de C, C++ e debugger, compilação e tal, para poder embasar um pouco o que a gente vai fazer dali para frente quando a gente começar a debugar o Bitcoin Core de fato. A parte em que a gente debuga o Bitcoin Core, na verdade, ela é a menor parte da aula, porque a maior parte é todo o embasamento para mostrar como é que daqui para frente vocês vão poder debugar sozinho, sem precisar de ajuda, né? A ideia da aula é que vocês possam montar o ambiente, entendam os conceitos e a partir dali poder andar com as próprias pernas, né? E eu também, nesse meio caminho aqui, aprendi um monte de coisa enquanto estava preparando essa aula, então, assim, eu não sei tudo, eu vou passar aqui um pouco que eu sei sobre como eu fui programador, sei C++ por bastante tempo. Essas ferramentas que eu estou mostrando aqui são ferramentas que eu já conhecia de muito tempo e eu só estou aplicando elas para debugar o Bitcoin Core, que, por sorte, para nossa sorte, é feito em C e C++, né? Então, vamos lá. Alguma pergunta até aqui? Exatamente, o legal disso tudo é você poder ver exatamente todas as regras que estão sendo executadas pelo teu full node sem precisar confiar em ninguém, né? Essa acho que é a ideia principal do Bitcoin, né? De você poder fazer tudo você mesmo, não depender dos outros. E eu acho que esse seria um nível um pouco além de você rodar um node, é você realmente abrir o node por dentro e ver o que ele está fazendo lá no final das contas, né? Então vamos lá. Tá? Eu fiz uma apresentaçãozinha, com o pessoal que me conhece sabe que eu gosto do VI, então fiz uma apresentaçãozinha no VI mesmo, né? Espero que vocês não se importem. Então vamos lá. Quais os assuntos que a gente vai tentar abordar aqui nessa próxima hora aí, ou um pouquinho mais talvez? Primeiro a gente vai falar um pouco sobre o que é o tal do debugger, né? O que ele faz, qual que é o objetivo principal dele. Quais são as outras formas de se debugar um programa? Porque debugar um programa, a única forma não é usando um debugger. Você tem vários jeitos, né? Inclusive, acho que o debugger não é a mais popular. É, mas o debugger ele é uma ferramenta muito interessante e a gente vai explorar um pouquinho. Seguindo, a gente vai apresentar então o GDB, que é o GNU Debugger, que é provavelmente o debugger mais famoso escrito em software livre, né? Não sei se foi o Stallman que escreveu, mas muito provavelmente. É, Aí o que a gente vai fazer? A gente vai preparar um programa bem simples antes para ser debugado. Por quê? Porque se a gente entrar direto no Bitcoin Core, o Bitcoin Core ele é um Frankenstein, né? Não querendo falar nada, mas ele é muito grande, tem muitas partes, e se a gente for direto para o Bitcoin Core, para debugar lá, talvez a gente fique um pouco perdido. Então o que a gente vai fazer? Para conhecer o GDB, para conhecer o que ele faz, no final das contas, a gente vai criar um programa em C, o mais simples possível, e mostrar um passo a passo do debugger fazendo esse processo de depuração. É, Aí a gente vai compilar o Bitcoin Core com algumas flags específicas para poder facilitar a nossa vida na hora do debug. Aí a gente vai instalar o VS Code, que é a ideia, acho que hoje é uma das mais populares. Não era a minha até uns anos atrás, mas por culpa do Miguel eu comecei a usar também. Então eu acho que boa parte do pessoal aqui deve usar VS Code, então ele facilita muito nessa parte do debug, tá? O VS Code ele é uma IDE completa para desenvolvimento, só que quando você está fazendo o debug, ele vai acabar usando o GDB por detrás das cortinas. Então por isso que é importante você primeiro conhecer o GDB antes de passar para uma ideia mais completa. E aí depois a gente vai botar a mão na massa, né? A gente vai botar alguns breakpoints, que eu vou explicar durante a palestra aqui, durante essa aula, né?
o que são, e a gente vai debugar o Bitcoin Core fazendo a validação do bloco Gênesis, tá? Porque eu acredito que seja o bloco mais conhecido de todos, né? Então a gente vai fazer um debug nele, passando passo a passo, vendo toda a validação que é feita. Bom, esse é o plano, né? Vamos ver se a gente vai ter tempo hábil de fazer. E depois, ao final, se tiver esse tempo, a gente vai fazer um extra, que o Miguel chamou aí de. Como é que você chamou? Modo hard? Para devs não Nutellas. Isso, Só para isso. falar, foi ele que disse, não fui eu que falei, tá? Mas aí a gente vai mostrar como fazer esse debug sem o VS Code, tá? Direto ali na mão mesmo. Então, vamos iniciar por o que é um debugger. Bom, antes de iniciar, alguma dúvida até aqui? Acho que não, né? De um jeito bem resumido, não peguei isso de dicionário nenhum, fiz a primeira frase que apareceu na minha cabeça, eu botei aqui como sendo a descrição, tá? Não, se você não confia em mim, como você não deveria confiar, você teria que verificar, tá? Mas aqui essa é uma descrição bem simples. O debugger ele é um software que ele tem aí poderes especiais, né, de conseguir inspecionar e controlar a execução de algum outro processo que está rodando aí no computador. Tá? Então ele é como se fosse um professor Xavier que consegue ler a mente aí de outros processos que estão rodando no teu computador e poder verificar, fazer uma inspeção de como que ele está rodando. E não só isso, também ele pode controlar, ou seja, ele pode congelar a execução em um determinado ponto e a partir dali ele vai inspecionando passo a passo o que está acontecendo, todas as variáveis que estão sendo modificadas, todo o código que está sendo executado, num nível até você pode ver isso em vários níveis, você pode chegar até no nível de instrução de código de máquina, se você quiser, que não é o nosso caso aqui, a gente só vai ver realmente o código fonte em si. Mas isso, na prática, é um debugger. E para que ele pode ser usado? Né? Uma coisa é a ferramenta e outra coisa é para que você usa ela. Né? Então, por exemplo, se você quiser usar um serrote para martelar um prego, você pode. Você vai demorar 20 anos, mas você vai conseguir, vai acabar com um serrote machucado, um prego que está todo torto, mas você vai conseguir provavelmente. Mas aqui, para que a gente vai usar o GDB? Né? Ou para que ele serve? Ele pode servir tanto com o objetivo de você identificar um bug a fim de corrigi-lo, né, um desenvolvedor, ou seja, debug, né, seria remover o bug, essa é a origem da palavra. Ou simplesmente para fins de estudo, que é o que a gente vai fazer aqui com o Bitcoin Core. Se ele tem esse poder aí do professor Xavier de conseguir ler a mente de outros processos, ele funciona como uma ferramenta de estudo também. Tá? Eu usei durante a minha faculdade, sei lá, bastante tempo atrás, usei o GDB para o meu trabalho de diplomação e foi assim uma ferramenta sensacional. Mas eu não usei para o fim que ele foi desenvolvido, que era fazer um debug. Eu usei ele para estudar como funcionava o kernel do Linux por dentro. E isso, tipo assim, ele não foi feito para isso, mas ele serve para isso também. Outras formas populares de se debugar é o famoso printf passou aqui, né? Quem nunca? Você coloca num determinado trecho do código essa linha, né? Se você estiver programando em C, para você saber se o código passou por ali. Se imprimir, passou, se não imprimir, não passou. E ali o programador geralmente ele fica fazendo uma tentativa e erro até descobrir qual que é o fluxo que o programa está tornando, ele está tomando durante a execução. A forma similar seria o console.log, né, para quem é javascripteiro, mas não são as únicas formas de debug. Você também pode fazer, por exemplo, existe um comando no Linux chamado S3, que é o syscall tracing, para que você consiga monitorar qualquer interação entre um processo e o kernel, tá? Existe uma camada de abstração entre os programas e o kernel, e você pode anexar ou fazer attach, né, desse S3 em qualquer processo que está rodando, e você consegue monitorar todas as chamadas de sistema que estão sendo feitas pelo processo. Isso é uma forma de debug também, tá? Dependendo de onde está o teu bug, você consegue usar somente o S3 para poder depurar. Outra forma é você usar o L-Trace, que é uma forma de você fazer tracing de bibliotecas. Então, para quem não sabe o que são bibliotecas, quando você está programando um programa, essa é boa, né? A redundância é excelente. Quando você está fazendo um programa, você não vai fazer ele do zero, no sentido de que você vai utilizar coisas que outros programadores fizeram para facilitar a vida. Se você precisa fazer um programa que toca som, você não vai desenvolver todo o código para falar com a placa de som do computador do cara. Você vai usar uma biblioteca que já foi feita para isso. Então, o L-Trace é um programa no Linux que também você pode usar para essa finalidade. Mas aqui, você pode esquecer tudo isso, eu só estou passando a título de curiosidade, o que a gente vai utilizar aqui realmente é o GDB.
Tá, e outra coisa aqui que é importante de explicar, e vai fazer um pouco mais de sentido isso que eu tô falando lá pra frente, quando a gente for compilar, é que o debugger, ele precisa de contexto. Então vamos supor que eu sou o debugger, tá? Eu sou o GDB, e eu vou ler a mente do Miguel, tá? Vamos supor que eu tenho esse poder. Aí eu entro na mente do Miguel, eu descubro lá que eu vejo um valor e tá lá, 42. Eu penso, o Miguel tá pensando no sentido da vida, né? Miguel deve estar aí filosofando nos momentos mais internos dele aí, deve estar fazendo filosofia. Só que eu não tenho contexto, eu não sei o que esse 42 significa. Só que se eu tivesse acesso ao código-fonte, eu estaria vendo que o Miguel, na verdade, pensa do contrário, então eu estava pensando no número 24 e não no 42. Então isso é uma coisa de contexto, entende? O debugger ele precisa desse contexto quando ele está inspecionando outros processos. Eu não posso pegar qualquer processo que está rodando dentro do meu computador, botar um debugger para inspecionar ele, para ver o que está acontecendo ali, se o debugger não sabe como é que era o código-fonte original, se ele não entende que variáveis estavam lá, como é que foi compilado. Então essa é uma coisa muito importante, tá? A gente precisa, na hora que está preparando o nosso ambiente, fazer ele com que o debugger tenha contexto máximo para poder fazer com que a nossa experiência de debug seja a melhor possível. Eu vou explicar um pouquinho melhor nisso quando a gente botar a mão na prática. Alguma dúvida até aqui? Não. Então seguimos. Vamos lá, vamos começar a preparar o nosso ambiente. Primeira coisa que vocês têm que saber é que programador é tudo bicho burro, tá? Se vocês está chegando agora nesse negócio de programação, você acha que programador é cara inteligente, eu tenho más notícias para você, tá? Tô há 20 anos nesse negócio, posso garantir que todos os programadores são bicho burro, né? Sem exceção. Eu vou explicar o porquê. Isso, obviamente, não é a minha opinião, é a opinião do compilador. O compilador, quando ele vai ler o teu código para traduzir para a máquina, ele provavelmente a cada linha que ele vai lendo, ele vai fazendo facepalm, porque ele deve pensar, cara, o programador está fazendo tudo do pior jeito possível. E isso é algo normal. Por quê? Porque o programador, quando ele escreve o código, ele está pensando em como vai ser a melhor forma para ele ler o código, e não para o computador. Tá? O computador ele tem uma forma diferente de ler esse código. E o compilador ele consegue saber qual que é a melhor forma, qual que seria o jeito mais otimizado de você preparar esse código-fonte para que quando o computador execute, ele execute da forma mais otimizada possível, é, economizando recurso. Tá? Então, por exemplo, se o compilador viu que você inicializou uma variável que você nunca vai usar, muito provavelmente na hora que ele for produzir o código para o computador executar, ele vai remover isso aí, ele vai falar assim, não, isso aqui o programador está fazendo besteira aqui, tá? Não precisava inicializar. Mas o programador, quando está programando, ele acha que é melhor inicializar para ele ter noção do que está acontecendo ali. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Quando a gente compila o código, que seria o processo, para quem não é da área, compilar é você transformar um código que é legível para o ser humano em código de máquina, em código que o processador sabe interpretar. Quando o compilador faz esse processo de tradução, ele vai tentar otimizar o máximo possível. Tá? Bom, isso depende um pouquinho, mas ele vai tentar otimizar o melhor que ele pode. Tá? E tem um problema aqui, a otimização ela é inversamente proporcional ao contexto que eu acabei de falar no slide anterior. Então, isso é uma coisa, por isso que quando você vai preparar o teu aplicativo, você tem que fazer com que ele tenha o contexto máximo para que na hora que você estiver fazendo o debug, o debugger tenha o contexto do que estava acontecendo naquele momento. Legal, vamos apresentar então o GDB. O GDB, eu fiz aqui, obviamente, a coisa mais simples possível, né? Como é que você invoca o GDB? Tem duas formas principais. Uma é você iniciar o programa que você quer depurar, né? Que você quer analisar ou inspecionar diretamente no GDB. Então você escreve GDB na linha de comando e o nome do programa, né? O caminho para ele, para o arquivo já compilado. E a outra forma é você pedir para o GDB inspecionar um programa que já está em execução no momento. Isso é muito útil em várias situações. Se você, por exemplo, tem um comando que ele só apresenta problema depois de 3 dias de execução. Tem muitos casos clássicos disso. Tem problemas de memory leak, vazamento de memória, ou coisa do gênero, que você só consegue pegar o bug depois de 3 dias rodando. Então, não adianta você iniciar já o GDB, essa versão inicial aqui, já iniciar o programa com o GDB, porque quando o GDB ele tá rodando desta forma, o programa ele fica mais lento. Afinal de contas, tem alguém controlando ele, monitorando 100% do tempo. Então, esse segundo caso aqui, em que você passa diretamente o processo, o número do processo rodando, é para esses casos mais
esses corner cases, né, esses casos mais isolados em que você precisa ter mais tempo do computador, do processo rodando para poder pegar um bug, para poder depurar esse bug. Dúvidas até aqui? Não, acho que tá tranquilo. Seguir. Tranquilo? Tá claro? Tem Sim. alguém ainda? Às vezes eu tô falando sozinho aqui. Tem uma galera aqui. Então, beleza. Legal. Então, vai lá. Vamos criar um programa simples para o GDB e vamos ver como é que ele encara esse nosso código, né? Qual que é o processo que ele vai fazer para compilar esse código. A gente vai botar esse código simples no debugger só para ver o que ele vai fazer. Tá? Então, esse aqui é o código bem simples. Vamos ver. Eu vou abrir para pergunta aqui. Quem acha que esse código aqui ele é estúpido? E por quê? Não diria estúpido, né? Eu diria que pra quem conhece um pouquinho mais seria simples, né? Assim, uma condição ali simples pra testar e dar um resultado, né? Isso, mas Porque aí nunca vai ser igual a 3. Exato, exato. Esse aqui é um código que ele tem um if ali e ele tem um else. Só que se você parar para analisar ele, o que está acontecendo aqui? Ele nunca vai, essa condição ela nunca será verdadeira. Tá? Por quê? Porque você está colocando na variável i 4 e depois você testa logo depois se ela é igual a 3. Ou seja, não existe nenhuma situação em que o i seria igual a 3, certo? Então tem um pedaço desse código que ele é basicamente morto, tá? Claro que aqui talvez seja evidente, você bate o olho e você fala assim, não, é um programa simples, então esse é um caso que não aconteceria. Mas o compilador, ele tem o poder, enfim, ele é bem mais complicado do que isso aqui, ele tem lógicas muito mais complicadas para análise de código, e ele consegue detectar situações que nunca aconteceriam e que o programador colocou lá. Tá? Então, esses são os casos em que quando o compilador tiver olhando esse seu código, ele vai remover de dentro do binário final, porque não faz sentido ele estar lá, ok? Por que eu estou falando isso para você aqui? Porque se a gente compilar com otimização nosso código, vai ficar muito difícil a gente depurar, porque o código compilado, ele é muito diferente, o fluxo que ele toma dentro da execução, ele é diferente do que o programador está olhando no código fonte. Então, quando você compila ele normalmente, você vai passando um next, né? Você vai passando instrução por instrução, ele começa a pular para pontos do código que você não entende por quê. A gente vai ver isso acontecendo aqui na prática, mas esse é o motivo pelo qual a linha de comando que o Miguel passou para vocês para compilar o Bitcoin Core ela é diferente. Ela é uma linha de comando que vai permitir compilar o Bitcoin Core desabilitando todas as otimizações e habilitando o contexto máximo para o nosso GDB poder fazer a depuração de forma correta e a nossa vida ser mais fácil durante a depuração. Tá? Então eu vou copiar esse código aqui, eu vou criar ele aqui no meu computador rapidinho, tá? Então vou criar aqui um test.c, acho que é prog.c que eu tinha colocado na apresentação, então beleza, prog.c, eu vou colar ele aqui, ficou tudo errado, mas tudo bem, né? Vamos resolver aqui. Legal, a gente vai compilar ele. Como é que compila? Deixa eu voltar para a apresentação aqui, eu coloquei até um slide, tá? A forma de compilar é muito simples, você passa o nome do compilador, que no nosso caso é o GCC, o GNU Compiler, o nome do arquivo que você vai compilar, que seria o .c, e depois um arquivo de saída, qual que é o nome do binário final, .prog, né? Então vamos lá, gcc prog.c no prog. O que eu espero disso? Eu espero que ele tenha criado um arquivo executável prog, que eu consiga executar ele aqui, tá? Então a gente vai ver aqui que existe o arquivo, ele tem 16K, certo? Eu vou executar ele aqui, ./prog. Ok? O número é diferente de 3. É uma surpresa? Acho que não é uma surpresa, porque se você olhar no código mesmo, é exatamente isso que eu estou pedindo que ele faça. Ele vai colocar a variável, vai setar a variável i como 4, depois ele vai perguntar, é 3? Não, não é 3. Então ele vai falar, é diferente de 3 e vai pular fora. Ou seja, esse código aqui ele é um código morto, certo? Ele nunca vai ser executado. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, existem algumas formas de você pedir para o compilador para ele remover o contexto ou não, para ele otimizar ou não. Eu vou passar aqui rapidamente para você. Beleza, eu vou fazer assim, eu vou puxar o mesmo comando, eu vou passar para ele -o, que significa optimize, e vou passar um 0.
O que significa o zero? Significa sem otimização nenhuma. Ele não vai tentar otimizar o código. Tá? Então vamos lá. Pronto. Agora eu vou mostrar para você um outro comandinho chamado strings. O que o strings faz? Ele abre esse arquivo binário que foi gerado e procura por strings, por texto. Tá? Então eu vou passar aqui, você vai ver que ele vai imprimir um monte de coisa. Opa, strings. Um monte de coisa que a gente não sabe o que é e não importa pra gente. Porém, se a gente correr um pouquinho para cima, a gente vai ver que tem duas strings aqui. Tá? São strings conhecidas de vocês, não são? São as duas strings que eu coloquei no meu código original. Deixa eu abrir ele aqui de novo. São as duas strings que estavam aqui, certo? Então a gente confirmou que dentro do arquivo gerado pelo compilador, as duas strings estavam lá. Agora, beleza, vamos fazer o quê? Eu vou pegar e eu vou fazer um O3, ou seja, eu vou pedir para ele otimizar o máximo possível esse código. Agora é a hora que o GCC ele vai julgando o teu código para ver o que ele pode remover e o que não pode. Eu vou fazer um strings de novo, tá? Eu vou correr lá para cima, aonde estavam as strings, e agora você pode ver que eu só tenho uma das strings, o número diferente de 3. Ou seja, parte daquele código-fonte foi removido na hora da compilação, porque o compilador falou, beleza, aquilo dali não faz sentido nenhum, eu vou remover fora e otimizar esse binário. Tá? Então, legal. A outra coisa que a gente pode ver é que o binário não otimizado, ele fica ligeiramente maior. Se não me engano é isso. Deixa eu ver aqui. Log. Não sei se ele vai... aqui ele não vai otimizar, ele vai, na verdade, ele vai ficar maior quando eu adicionar símbolos de debug. Tá, então vamos agora partir para a próxima parte da apresentação, que é botar esse prog dentro do GDB. Tá? A gente vai depurar ele e a gente vai fazer uma apresentação básica de como que o GDB funciona. Legal, a primeira coisa que eu vou fazer é compilar ele sem otimização nenhuma, ok? E eu vou passar uma flag a mais, que é "-g", que significa adicione tudo que você puder de contexto para o debugger, e eu vou passar aqui GDB3, que é o nível máximo. Existem vários níveis de contexto que você pode passar, mas para a gente não importa, o que importa é saber que existem 3 níveis de graduação e o GDB3 é o maior nível possível. Então beleza, agora esse binário provavelmente ele está maior. Veja que o original otimizado e sem debugger é 16K e o não otimizado é 40K. Agora a gente vai anexar ele no debugger, conforme está lá, né? A gente passa o nome. E ok, aqui é o nosso debugger, ele é feio assim mesmo, tá? Não se preocupe que no VS Code isso tudo vai ficar bem bonitinho. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para rodar o programa. Eu vou apertar um R, que é run, né? Ou você escreve run, ou você simplesmente dá R, e você aperta um R. Beleza, ele executou o programa. Ele disse que estava iniciando. Aí ele imprimiu, ele executou efetivamente o programinha, e ele saiu. Disse, beleza, saiu ok, tá tudo certo. Só que não era bem isso que eu queria. O que eu queria era inspecionar esse programa, certo? E aqui que vai entrar o nosso primeiro conceito de debugger, que é o breakpoint. O breakpoint, como o próprio nome diz, ele é um ponto de parada. Eu vou dizer para o debugger em que ponto que eu quero que pare, tá? Para eu poder inspecionar a partir dali. E nesse caso, o que a gente faz? Você pode só botar um B, que significa breakpoint, ou escrever break, e aí tem duas opções. Ou você diz o arquivo, o nome do arquivo que foi compilado mais a linha dele, 2 pontos a linha, que você quer que ele pare, ou você pode simplesmente passar o nome da função. Então eu poderia falar assim, break main, e daí ele colocaria o breakpoint exatamente no início da função main. Deixa eu voltar aqui. Ele colocaria o breakpoint exatamente aqui, que significaria no início do programa. Então vamos lá, eu vou fazer um run agora, e o que eu espero é que ele pare a execução na primeira linha, o que foi o que aconteceu. Tá? Ele está falando, na linha 4, eu estou parado esperando para ver o que você quer fazer. Ok? Então ele está dizendo que essa linha que eu estou no momento é a linha 4 do arquivo prog.c. Beleza, alguma pergunta até aqui? Não. Não, é só deixar claro que no VS Code vai ser muito mais simples a interface, Exato. né? Não vai ser tão complicado. Exato. Não, com certeza. A ideia aqui é mostrar, porque assim, todas as IDEs, basicamente todas elas vão usar o GDB por detrás dos panos. Se você não souber os conceitos de breakpoint, de variáveis locais, watch e tal, ela fica mais difícil você entender no VS Code. Então o ideal é que a gente tenha só esse preâmbulo aqui, eu sei que é meio chato no começo, mas depois quando a gente entrar no VS Code, vocês vão ver que tudo isso que eu estou colocando aqui, ele se aplica lá também. Tá? Isso aqui é para conhecimento para a vida, né? Para quem nunca depurou com debugger, isso aqui ele vai ser bastante útil.
Então tá, qual que é o problema que a gente vê aqui? Se você está fazendo esse debugger desse jeito, não tem contexto nenhum, você não consegue ver as linhas que estão acima e as linhas que estão abaixo disso aqui. Então o jeito mais fácil é você dar um L, que é de list. Então você dá um L, ele vai listar para você o código que ele está depurando e você consegue ver que a linha 4 está aqui, certo? O que eu posso fazer? Eu posso, nesse momento, imprimir o valor de qualquer variável dali, porque o programa está pausado, o GDB está controlando a execução do programa. Então eu posso fazer um P, que é de print, né, ou escrever print mesmo, e passar o nome da variável que eu quero imprimir. I. Tá? Você vai ver que ele está zero ali. Por que ele está zero? Porque eu ainda não iniciei essa variável. Eu vou agora fazer um N. O N, ele faz next, ele vai passar para a próxima linha. Então eu vou dar um N, e ele passou para a próxima linha. O que eu espero agora? Que o I tenha valor de 4, certo? Então eu dou um P de novo, e para imprimir o valor da variável i, ele vai mostrar 4. Tá? Isso aqui é um exemplo bem simples de como que se depura um programa. Agora eu vou fazendo n até o final dele, tá? A gente vê ele passar por todas as linhas, ele vai imprimir agora, porque o número é diferente de 3, né? E vai dar um return, que é a última linha do código, e vai finalizar a execução. Pronto, isso aqui é sinal que ele finalizou a execução do programa. Eu vou dar um C, que é de continue, e ele finalizou, tá? A qualquer momento do debug, você consegue dar um continue, ou seja, você continuar e falar, não quero mais monitorar a execução, bola para frente e rode ele como se fosse normalmente, tá? Legal, agora o que eu vou mostrar para você aqui, só a título de curiosidade, o que acontece quando eu compilo esse código aqui com otimização. Vamos voltar, eu vou compilar esse código agora com a maior otimização possível e sem contexto nenhum, vou passar para o GDB, eu vou falar que eu vou fazer um break na função main. Tá? Veja que agora, qual que foi a diferença da anterior? Tem uma diferença básica aqui de quando eu botei o break na função main. Vamos voltar lá em cima para ver qual que é a diferença básica. Veja, quando eu coloquei o breakpoint da primeira vez, ele, foi aqui, né? Ele me disse um monte de informação extra, ele disse em qual arquivo em qual arquivo e em qual linha estava aquela função. Agora, como a gente removeu todo o contexto para o GDB não sabe. Tá? Se eu der um L aqui, ele não consegue nem listar o arquivo. Tá? Ou aliás, acho que ele consegue, o arquivo ainda existe, mas vamos lá. Vamos dar um run. Vou dar um L. Ele não consegue nem listar, nem mostrar o conteúdo do programa. Eu estou debugando no cego. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Tá? Olha lá, dei um N, já vai finalizar a execução. Pronto, acabou. Ele não tem contexto nenhum, ele não sabe o que está acontecendo. Está debugando às cegas. Tá? Esse é o motivo pelo qual a gente precisa compilar o programa e preparar ele com contexto, tá? Para nossa vida na hora da depuração ser mais fácil. Acredito que aqui a gente já possa partir para o Bitcoin em si. Tá? Esses são os conceitos principais de depuração no GDB. E queria saber se alguém tem alguma pergunta, porque agora a gente vai compilar o programa e vai demorar um pouquinho, vai demorar uns 5 minutos. Então dá para deixar aberto se alguém tiver alguma dúvida até agora, enquanto compila, para a gente poder seguir. Esses são os passos que eu vou executar no meu computador pessoal, que são os passos que o Miguel colocou naquele documento, são os mesmos passos. No meu computador só tem uma pequena diferença no configure aqui, no script, e eu vou fazer isso agora. Tá? Eu tenho esse arquivo aqui, compile, que vai executar todos aqueles passos, e no meu computador eu só estou adicionando, só para vocês saberem, eu estou adicionando 2 variáveis extra aqui para fazer a compilação distribuída na minha rede e ir mais rápido. Tá? Mas é exatamente o mesmo comando que vocês têm aí. Então, esse comando vai baixar o Bitcoin, compilar e depois eu deixar tudo prontinho para a gente. Tá? Agora vai demorar uns 5 minutinhos aqui o processo. Então, galera, se alguém tiver alguma dúvida, só para quem não sabe, eu vou botar aqui o link aqui no bate-papo, como preparar o ambiente que o Thiago está falando. Quem quiser replicar isso, também vou deixar na descrição do vídeo. Mas agora quem tiver dúvida pode se desmutar e perguntar sobre essa primeira parte. Quando não tem dúvida, dizem que ninguém entendeu nada ou todo mundo entendeu tudo, né? Só lembrando que
Usar o VS Code acho que fica mais interessante porque é uma interface mais visual, assim, né? Você não fica botando R, N, 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 né? Mas é massa isso. No final das contas, o que o VS Code está fazendo é exatamente tudo que eu fiz aqui na mão, né? É. Mas, assim, muita gente não usa o VS Code e usa outras ideias. Mas no final das contas, É isso que eu tô existem outros pensando. debuggers, obviamente, mas o mais popular, com certeza, é o GDB e é o que acaba sendo usado por debaixo dos panos. Uhum, uhum. Muito bom, muito bom. Também vou abrir o meu aqui que eu também pré-compilei. Tomara que não pare a minha gravação, né? Uma dúvida aí. O Bitcoin compila legal no compilador da Microsoft? Se ele compila legal no que da Microsoft? Não entendi, desculpa. No MFS PC? Microsoft Visual Studio? Não, nunca compilei. Não, acho que faz uns 20 anos já que eu não uso Windows. Mas Maneiro. deve compilar, cara. A primeira versão do Bitcoin, por curiosidade, foi feita no Windows, né? Então eu acredito que deva funcionar. Pra quem não sabe, Satoshi usava o Windows, tá? É verdade, vocês falaram nisso numa live que vocês estavam fazendo código Sim, com Kubernetes. a primeira versão do código nem compilava no Linux. Tinha um monte de coisa E específica de Windows. Uhum. denegri na imagem do santo. Ah, tem que jogar real, cara. Naquela live dava pra ver que o Satoshi não era provavelmente ele seria o quê? Um acadêmico, assim. Eu acho que é o que Programador, parece, assim, né? de tipo. De fazer código pra viver, acho que ele não era, não. Até seria talvez legal. A gente fez no canal do Bruno lá, né? O Bruno tá aí também. A gente fez uma live lá mostrando o código inicial. Quem sabe a gente fazer uma por aqui também, de repente, se o Bruninho quiser fazer, a gente Putz, ia ser muito massa. faz, mostrando o código inicial do Bitcoin, né? Seria Uhum. legal. Mas conseguiu, né? Conseguiu. Não, fazer um código pra viver. Deu certo. Que funcionava, né? Um MVP, né? Sim, claro, claro. Todo mérito, sim. Ah, não, isso sem dúvida. O cara é um gênio, O né? cara é um Ele gênio. conseguiu fazer. Ele não fazia código pra viver, mas fez um só que dá pra viver se quiser. O impressionante não era nem o Bitcoin funcionar, o impressionante era o código dele funcionar. E isso era incrível. O código era muito usado. Tinha um chat, né? Que ele se conectava pra achar os peers, não tinha? A forma original que o Bitcoin usava era conectar no IRC, né? Ele conectava no IRC e o nick da galera no canal do hashtag Bitcoin, na verdade, eram os IPs encodados em base 58. Então o Node se conectava como se fosse alguém para bater papo lá, varria todos os nicks, decodificava e via qual deles era um IP. E daí ele se conectava para fazer a rede peer-to-peer. É genial, cara. É um negócio mais tosco que eu já vi na minha vida, mas é genial. É genial. E tinha um negócio de poker dentro, não tinha? Não tinha um negócio de Ele apostas? tava fazendo um marketplace. O Satoshi já tava fazendo segunda camada 2019 já. Ele tinha um negócio de poker, assim, ele tava fazendo uns marketplaces e tal. Era bem interessante. Tem Não aqueles sei, seriados que o pessoal usa chat de jogos online pra fazer coisas estranhas. o pessoal usava IRC antigamente para mandar. Era o antigo torrent, né? O É o pessoal mandava torrent, é. arquivo por DCC. Uhum. Acho que boa parte aqui não deve ter pego a época do IRC, época de ouro, linha de escada. Pois é. Conectar de madrugada pra pegar um pulso só. Eu lembro de muito download interrompido com 99%. Esperar Muita baixar a gente imagem, no né? Napster, a galera no Napster cancelava quando tava chegando no finalzinho. Aí acho que tá terminando, né?
Aí, terminou. Foi, né? Uhum. Então deixa eu abrir minha tela aqui de novo. Beleza, próximo passo seria instalar o VS Code, né? Acho que eu já vi que tinha gente aí que já tinha instalado, mas vamos fazer o procedimento rapidinho para mostrar, fazendo do zero a configuração do GDB. Então o Bitcoin está pronto. Dentro do meu diretório Bitcoin SRC, eu posso ver que eu tenho aqui um arquivo chamado bitcoind, ok? O que ele está falando aqui para mim? Se você der um file no bitcoind, você vai ver que ele vai dar toda a informação de compilação dele. Tá? Então ele está falando aqui, ó, no finalzinho a parte que interessa para gente. With debug info, né, que está com informação de debug, not stripped, ou seja, os símbolos estão todos dentro desse binário, né, e se a gente for dar uma olhada no tamanho desse binário, você vai ver que realmente ele é bem maior do que o original. Olha lá, 100 MB. Tá? Com certeza o Bitcoin dele não tem 100 MB se você compilar ele sem otimização, se você compilar ele com otimização e sem símbolos de debug, né? Ok, vamos prosseguir e fazer a instalação do VS Code aqui. Já baixei ele para não precisar baixar na hora da apresentação. Então, home, salem, download, code. Ok, preciso fazer um zoom menos aqui. Enquanto instala, vamos passar aqui então, para o nosso próximo slide, né? Que é instalando o VS Code. Então, as duas coisas que você tem que fazer, você baixa lá do site, né, do Visual Studio, instala ele com o próprio DPKG, e depois você instala uma extensão chamada IntelliSense, que é a extensão que vai permitir a gente fazer o debug e que ele te dá um monte de ferramentas para trabalhar com C e C++. Tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui depois que iniciar. Beleza. Para invocar o VS Code, você escreve code e depois, opcionalmente, você pode passar qual que é o diretório que você quer que ele abra, né? Então, nesse caso, eu posso passar o ponto aqui, não sei se funciona isso. Funcionou. Beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui na parte de extensões e instalar o IntelliSense. IntelliSense. Não. 2 L's, talvez. Esse aqui. Não. Também não. Ali com ele só. Tiago, acho que ele já vai te. Os Ali na direita, mais já inteligentes. install. Não, Deixa eu ver aqui. Não, esse é do Docker. Deixa eu abrir um arquivo C++, que acho que ele já Uhum. Ele já te, ele oferece, né? Vamos ele te ver. oferece da Microsoft, eu acho. Uma coisa assim. Não tá oferecendo nada. você pode procurar lá C/C++ IntelliSense. Boa, boa. Deixa eu ver no meu aqui, que eu baixei aqui também. Aqui, ó, primeiro já. E, Valeu, Thiago, eu acho melhor você abrir o VS Code num diretório anterior, porque você abriu no source. Mas tudo bem, Mas geralmente eu executo do source direto. beleza. É que aquele launch.json tá diferente, mas eu acho que o que você mandou para eles é diferente, né? Uhum. Tá, então vamos fazer do jeito que o Miguel fez. Tá instalado a extensão. Deixa eu então fazer o seguinte, eu vou voltar para o diretório anterior e abrir o VS Code aqui do próprio raiz do Bitcoin, tá? Tanto faz, os dois dão certo, só que a configuração ela precisa ser um pouco diferente. Então vamos lá. Beleza. Aí vamos abrir a aba de debug aqui, tá? Running debug. Aí ele vai ter aqui algumas opções, tá? Qual que é a opção que a gente vai fazer? A gente vai dar um create launch.json. Esse arquivo serve para quê? Para você instruir o VS Code em como que ele tem que se comunicar com o GDB, tá? Como é que ele vai iniciar, primeiramente, o Bitcoin Core, o programa que você quer de fato depurar, e também dizer qual é o tipo de debugger que você vai usar, porque existem vários, né? Então, vamos lá. É esse primeiro aqui, C++ GDB LLDB. Ele vai criar um template para você pronto, tá? A única coisa que você tem que fazer é mudar aqui, ó. Bom, não é a única, mas uma das coisas. Você vai especificar onde que está o programa que você quer executar. Nesse caso, é no Workspace,
barra SRC barra Bitcoin D, que é onde está o nosso binário compilado. De princípio eu não vou mudar esse args aqui propositalmente, depois a gente vai querer mudar ele. Eu acho que aqui também é workspace, se não me engano. E aqui o stop at entry significa para ele pausar a execução na função main quando você pedir para depurar. Então aqui eu vou dar um true para a gente poder verificar onde que o Bitcoin Core começa no final das contas. Tá? Acredito que é só isso aqui que eu preciso fazer, e agora eu vou dar um Ctrl S para salvar. E para executar o que eu faria, tem um botão de play aqui escondido, tá vendo? Que eu vou dar um play aqui. Tá? O que ele tem que fazer? Ele tem que executar esse comando aqui, esse Bitcoin D, que foi o programa que a gente acabou de compilar, com todas as opções de debug possível. Ele vai abrir o terminal, mostrando pra gente. E se tudo der certo, a gente vai cair no início da função main do Bitcoin Core. GDB rodando lá bonitinho, né? Por algum motivo ele não encontrou a fonte, mas a gente abre aqui, não tem problema. Qual que é o motivo que ele não encontrou? Ah, acho que faltou... Ah, esse aqui, né? Dá o Ctrl Z aí. Isso. Vamos lá de novo. Deixa eu começar do zero aqui que tá... Pronto. Bom, aqui embaixo você pode ver que tem algumas tabs, né? Você tem o output, você tem um terminal e você tem um debug console, tá? Aqui você consegue ver a saída do debugger. No terminal, se não me engano, você vai conseguir ver o Bitcoin Core em execução mesmo, tá? Vamos ver aqui. Ele não encontrou lá, Miguel. Engraçado. Deixa eu ver, deixa eu abrir o CRC aqui, abrir manualmente e ver se ele... Ou talvez aqui é filename barra src. Engraçado. Deixa eu abrir manualmente o arquivo e ver se ele foi. Não, eu vou abrir do jeito que eu tinha feito, antes que é o jeito que estava funcionando, aí depois a gente descobre porque que não está funcionando desse jeito aqui. Então deixa eu fechar aqui o browser. Viu? Por isso que eu não gosto do VS Code, cara. Se for no GDB funciona lá, viu? Se fosse bem... No terminal funciona. Terminal funciona, sempre funciona, cara. Tá, só um minuto que tem algum problema de configuração aqui. Entre a comunicação... Eu vou fazer do jeito que estava funcionando antes aqui pra gente não perder muito tempo, mas depois eu descubro o que deu errado e aviso vocês. Isso aqui... Deixa eu fechar o VS Code e iniciar a partir da SRC. É porque o seu programa tá barra Bitcoin D, não é isso? E tinha que ser SRC Bitcoin D, não é isso? Deixa eu ver aqui. Já confirmo. Pode ser. Working dia. Então, mas o teu tava Workspace Folder também. É que depende de onde você inicia o Workspace. Eu vou fazer... Deixa eu copiar o que estava funcionando aqui antes, só pra gente não perder muito tempo na apresentação, e daí depois eu descubro o que deu errado. Deixar ele prontinho aqui já. Vamos ver se aqui agora ele se anima.
Eu acho que agora foi. Agora foi. Beleza, depois eu desculpo. Então, beleza, aqui a gente caiu na função main do Bitcoin D, certo? E aqui basicamente é a mesma coisa que a gente estava fazendo no GDB na linha de comando, porém com um pouco mais de cores, né? O código um pouco mais fácil de ler, né? Porque você tem o contexto inteiro do código, não somente um trecho pequeno, que é a linha em execução. E outra coisa que é muito legal é que ele já abre aqui do lado para gente as variáveis locais que estão sendo monitoradas pelo GDB nesse momento, e você consegue ver em tempo real, a cada passo que você dá para frente no programa, você consegue ver essas variáveis sendo modificadas. Tá? Então aqui no caso, por exemplo, a gente tem, você pode abrir, quando ela é uma estrutura mais complexa, né, ela não é uma variável tipo assim, um número, alguma coisa, ela é um struct, ou uma estrutura mais complexa, você consegue abrir ela aqui e dar uma olhada para ver como é que ela se aparenta por dentro. Tá? Então ele faz todo esse trabalho para a gente. Facilita bastante na hora de depuração. Outra coisa que é legal é que você pode só chegar com o mouse em cima da variável e ele já abre também para você todos os valores que tem dentro dessa variável para você poder ver, né? Então você pode abrir aqui, deixa eu ver o que tem aqui dentro, né? Enfim, a gente não vai fazer a depuração do Bitcoin Core a partir do main.cpp. Por quê? Porque o Bitcoin Core ele é um software muito mais complexo do que aquele que a gente montou manualmente lá no terminal. Então tem muitos passos até a gente chegar na parte de começar a validar bloco. Então o que a gente faz? A gente pode ir direto para a parte que interessa para a gente. Tá? A gente pode pegar e criar um breakpoint. Eu vou vir aqui e eu vou colocar alguns pontos de parada pro VS Code parar, ou para ele pedir para o GDB parar a execução para a gente poder inspecionar quando chegar lá o código, quando a execução chegar até lá. Então, quais são esses breakpoints? Eu peguei 3 aqui que são interessantes, principalmente para depurar o bloco Gênesis. Então, vamos lá. Quais são esses 3? Existem 3 funções, que é o check block, o check transaction e o eval script, que seria evaluate script, né? O check block, como o próprio nome diz, ele vai pegar um bloco que acabou de chegar e vai fazer a validação passo a passo nele. A gente vai fazer essa validação no bloco Gênesis, tá? E depois a gente vai também dar uma olhadinha nesse eval script, que tem uma coisa bem, bem legal, se dá tempo aqui. Como é que a gente está de horário? Deu 50 minutos já, né? Tá tranquilo. Então vamos lá. Check block, assim que faz, você dá um enter e ele vai botar o breakpoint, tá? Muitas vezes o que acontece é que em programas que têm carga dinâmica de bibliotecas, como é o caso aqui, às vezes o debugger ainda não conhece a função. Então, às vezes, ele pode dar um erro. Mas conforme ele vai carregando essas bibliotecas dinâmicas, ele descobre aonde que estava essa função que você queria depurar. E daí ele bota o breakpoint no local correto. Tá? Aqui em cima, você pode ver que ele tem vários comandinhos. Tá? Então ele tem o continue, que é o primeiro, que seria o equivalente a você apertar C lá no terminal para você continuar a execução. Tem o step over, que seria um passo para frente, que seria o relativo ao N ou next lá no GDB. Tem o step into, que seria um passo para dentro, eu já vou explicar o que é isso. E tem o step out, que é para você sair da execução da stack atual, da função atual. Tá? Aí tem algumas outras aqui, que é o reload, né, você começar do zero o programa, e para você parar o programa. Então aqui, se eu for apertando esse aqui, que é o step over, ele vai passando linha a linha dentro da execução para a gente ir monitorando o que está acontecendo. Eu não sei se vocês conseguiram ver, mas quando eu apertei Next, o valor de int aqui mudou, tá? E ele sublinhou. É porque ele vai inicializar a variável init aqui. Tá? Quando eu der o step over, o que vai acontecer? Ele vai atribuir para o init algum valor e a gente vai ver esse valor ser alterado dinamicamente dentro dessa variável aqui no lado esquerdo. Tá? Então eu vou dar um step over. Pronto, ele botou um ponteiro lá que é aonde está essa estrutura nova. Aí ele vai fazer um teste init, ele vai ver se o init ele é diferente de zero, né, se ele é nulo ou não, no caso não é, ele vai passar para frente e etc. Acho que aqui está de bom tamanho para vocês verem como funciona o debug dentro do VS Code. O que é o step into, que eu falei que a gente ia fazer? Eu vou mostrar ele quando a gente chegar lá no check block, que ele vai ser mais útil. Tá? Então vamos fazer o seguinte, o que eu quero fazer agora, eu quero dar um continue aqui para ele prosseguir a execução desse programa normalmente, como se nada tivesse acontecendo, e quando ele encontrar a função checkblock, ele vai pausar para a gente continuar a depuração. Vou dar um continue. Tá?
Olha lá. Chegamos no check block, certo? Uma coisa que é importante de dizer é que se você chegar agora aqui em cima do block, ele vai ter valores que não são os valores exatos do bloco, tá? Você tem que dar um step over primeiro para ele configurar essas variáveis, tá? Isso aqui é uma coisa que para quem está depurando é importante. Então primeiro você vai entrar dentro da função e agora eu vou ter acesso aos valores verdadeiros dessas variáveis que estão sendo passadas. Então o que a gente quer inspecionar aqui? Bom, aqui a gente tem uma variável chamada block, que pelo nome é óbvio, é o bloco em si, né? E a gente consegue ver a estrutura dela aqui dentro. Ó. O que tem dentro dessa variável block? Ela tem duas coisas que, por sinal, é o que a gente tem dentro do bloco mesmo. A gente tem o cabeçalho e a gente tem o vetor de transações, tá? O VTX. É basicamente essas duas coisas que a gente tem no bloco, né? O cabeçalho e o vetor. Então o que a função checkBlock vai fazer? Ela vai ter que verificar para ver se o proof of work está ok, vai verificar para ver se as transações estão válidas e outras coisas mais, tá? Vamos abrir aqui, só por curiosidade, o cblock header para ver quais são as variáveis que a gente tem aqui. Inversion, hash prevblock, que seria o hash do bloco anterior, hash Merkle tree root, que seria o hash da Merkle tree das transações, né? Daquele bloco, anytime, que é o timestamp que foi minerado, que começou a ser minerado esse bloco, o nbits, que é uma representação comprimida do target da rede atual, o nonce, que foi utilizado para minerar esse bloco, fazendo com que ele ficasse abaixo do target, e essa aqui a nossa estrutura cblock header, tá? Que é basicamente as informações que tem no cabeçalho do bloco do Bitcoin mesmo. Vamos abrir aqui o VTX, que são as transações. Alguém chuta o que vai ter aqui dentro? Lembre-se, esse aqui muito provavelmente é o bloco Gênesis, né? Porque é o primeiro bloco a ser verificado. Alguém tem um chute do que vai ter aqui dentro? A carteira do Vai ter Satoshi? A carteira do Satoshi. uma Vai ser transação, né? uma transação, que é a transação Coinbase, exato, Coinbase do Satoshi. Então vamos dar uma verificada aqui para a gente ver se é realmente. A gente abriu a transação número 0, né, que é a primeira do vetor, que em tese é a Coinbase. O que a gente tem dentro de uma transação? Alguém lembra quais são as variáveis que a gente tem dentro de uma transação? Tem duas coisas que são muito importantes no Bitcoin. O VIN e o VOUT, né, que seria as entradas e as saídas. Então, sempre, toda transação está movendo dados de um lugar para outro. Exceto na Coinbase, certo? Por quê? Porque a Coinbase está gerando moedas novas. Então, o que tem que ter no VIN? O VIN tem que ser zerado, o VIN tem que ser nulo, certo? O VIN do bloco Gênesis ele é um caso à parte que a gente vai ver ele um pouco mais para frente. Mas vamos ver o VOUT aqui para a gente ver então o que tem aqui. Vamos lá. O que vocês conseguem entender disso aqui? Esse valor é familiar para alguém? 50 bitcoins. 50 bitcoins. Era o reward do primeiro bloco, como a gente sabe, né? Nas regras de consenso, começava com 50 bitcoins. Então a gente conta, tem 8 casas decimais, é basicamente o Satoshi dando para eles os primeiros bitcoins do Bitcoin. Né? E o script pub key, que é basicamente ele dizendo que esses 50 bitcoins estão indo para a chave pública dele, que é a chave que até hoje ninguém conseguiu assinar uma transação, né? Muito menos nosso amigo Craig Wright. Então quem conseguir assinar uma transação provando que detém essa chave pública que está aqui dentro do script pub key vai provar que é o Satoshi, o que até hoje sabe-se que não conseguiu. Tá? Aí a gente tem o inversion, que significa a versão dessa transação, que começou na número 1, né? E o lock time, que até pouco tempo atrás não estava sendo usado. Legal, aí a gente tem o hash e algumas outras coisas mais. E tem uma coisa bastante interessante que é o f-checked. O f-checked ele é uma variável que fica dentro do bloco para dizer se esse bloco já foi checado ou não. Tá? Então, basicamente, é isso aí que a gente tem dentro do cblock. Tá? São esses três elementos. O header, as transações e uma variável dizendo simplesmente se o bloco já foi verificado ou não, que nesse caso né, é não. Então, se a gente chegar aqui em cima, ele vai dizer pra gente que é false. Ou seja, a gente vai validar agora, eu vou validar com vocês esse bloco. Tá? Temos tempo, será, de fazer a verificação desse bloco passo a passo aqui? Miguel, como é que estamos aí? Eu não sei quanto tempo a gente reservou para essa... Olha, cara, só depende de ti, na verdade. Eu acho que a galera aqui vai curtir ver mais, eu acho.
Pode tocar bala, hein? Então tá bom, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Então eu vou dar um step over para a gente passar para a próxima verificação, legal. E a gente chegou na próxima verificação, que seria o check block header. Então a primeira coisa a ser verificada é se o cabeçalho desse bloco ele é válido. Por que a gente não verifica as transações primeiro? Bom, porque não vale a pena a gente verificar as transações, vai que esse bloco não está minerado corretamente, se o Proof of Work não está válido, não vale a pena você ficar validando transação de um bloco que já se comprovou que o header ele está inválido. Então o teu node, quando ele está fazendo a validação, ele é esperto. Ele não vai ficar validando coisa que não deve, ele primeiro vai validar o header. Tá? Então a gente nesse ponto, o que acontece? É onde a gente vai fazer a distinção entre o step over e o step into. Step over, se eu apertar um step over aqui, o que vai acontecer? Ele vai, por debaixo dos panos, ele vai executar essa função para a gente e vai passar a execução diretamente aqui para essa linha 30.046. E não é o que a gente quer. O que a gente quer é entrar dentro da função checkblock para ver ela funcionando. E é aí que entra o step into. Quando tem uma função e você quer entrar dentro dela para continuar a execução, você usa o step into e não o step over. Tá? Linha 3046 e não 30.000. Oh, desculpa, 3.000, desculpa. Imagina 30.000 linhas de código. Ah, mas não duvide. Aqui aí tá compilado já, teoricamente, não? É que você não viu meus códigos ainda, João. Vamos lá. Vamos lá, então o check block header, vamos fazer aqui, ele passa o bloco e a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Ele vai verificar se ele precisa checar o Proof of Work. Tá? Então, se é para checar o Proof of Work e ele deu positivo aqui, ou melhor, ele deu negativo, ele vai retornar um erro. Então a primeira coisa que ele vai fazer é checar o Proof of Work. Vamos dar um step into para ver como é que ele faz essa validação. O que define essa variável para checar ou não? É o chamador da função. É que nesse caso aqui todos os blocos vão ser verificados, mas tem algumas situações dentro do código do core que ele pode desabilitar a checagem do Proof of Work caso ele saiba que já foi checado ou coisa do gênero. Então isso varia. Eu não lembro exatamente de quais situações, mas é a pessoa que chama, é o lugar do código que chama a função que define se é para fazer a verificação do Proof of Work ou não. Uhum. Esse é o caso de quando você passa o assume valid também ou não? Então, não porque mesmo que o assume valid seja não zero, ele ainda assim vai verificar o proof of work. O proof of work é algo que ele tem que verificar, mesmo que o assume valid seja não zero. O que o Entendi. assume valid faz, que depois a gente vai mostrar aqui, se der tempo, né, é que o Bitcoin Core ele não valida todas as transações do começo. Por isso que no começo, no começo do blockchain, quando está sincando, é mais rápido, tá? A gente vai mostrar isso mais em detalhes depois. Uhum. Ele entrou aqui numa função que eu não sabia qual que era, get hash, tá, deixa eu dar um step over. Será que eu vou cair dentro da check proof of work? Eita, caí fora, sem querer eu devia ter dado um step into. Deixa eu fazer, será que tem undo aqui no terminal, dá pra você voltar um passo. Não tem step back? Vou ver esse code aí, você quebra minhas pernas. Enfim. Passamos sem querer pelo check Tem uma block. setinha na direita ali, o que é? Um restart? Restart, a Ah, verde é tá. restart. Putz, eu acho que não dá pra voltar aqui no VS Code. Mas enfim, a gente passa pra frente e no próximo bloco a gente mostra aqui ou melhor, é mais fácil fazer o seguinte. Deixa eu botar um Se eu não me breakpoint. engano. Pode ser também. Quando você aperta F12, eu acho, ele vai pra referência da função. Check proof of work. E aí, deixa eu ver se eu vou reiniciar o Bitcoin, que ele vai cair aqui mesmo. Então vamos lá. Deixa eu remover o check block daqui. Pronto. Para quem não sabe como funciona a checagem do Proof of Work, tem um vídeo no meu canal lá que eu explico o cálculo certinho de como é que funciona, tá? Então se alguém tiver curiosidade, lá ele tem a explicação certinha do cálculo, tá? Qual é o canal? Desculpa. Thiago Solenha, eu vou mandar o vídeo aqui. Beleza, valeu, João. Vou Então deixar tá na bom. descrição também desse vídeo aqui também, quando tiver no YouTube. Beleza, valeu.
Legal, tá aqui então, chegamos na função check proof of work, vamos ver o que ele vai fazer. Uma das coisas que ele passa para dentro da função, deixa eu voltar aqui na definição da função, é uma variável chamada consensus params. O que é isso aqui? É uma variável que ela passa todas as regras de consenso que devem ser utilizadas para validação de blocos. Então, quando você vê aqui, por exemplo, BIP 16, BIP 34, BIP 65, quando tem esse height, ele fala, a partir do bloco 0, você vai aplicar as regras que estão especificadas no BIP 65, por exemplo. Tá? E tem muitas regras que foram sendo mudadas ao longo do tempo. Tá? Então tem alguns BIPs que eles são aplicados só em determinados blocos. Então, por exemplo, Segwit, ele aplica a partir de um bloco lá. Enfim, tem algumas outras regras. Mas aqui dentro é uma estrutura em que ele passa as informações necessárias, o contexto necessário para essa função aqui poder validar esse bloco corretamente. Tá? E o importante é que todos os blocos sigam o mesmo conjunto de regras para poder chegar nas mesmas conclusões, né? Senão não tem consenso. Então vamos lá, vamos passar aqui, step over. Aliás, eu estava vendo antes de dar o step over, né? Vamos olhar aqui agora. Lembra que eu falei que primeiro você tem que dar um step over para poder ver os dados das variáveis que são passadas. Agora está tudo setado corretamente. As alturas de blocos em que devem ser validados determinados bips, tá? Tá tudo aqui. Então tá bom. Vamos partir. Primeira coisa que ele vai fazer é fazer o cálculo do target a partir do n-bits do código. Esse é um cálculo que eu não vou poder explicar agora, mas ele tá lá no meu canal, ele tem explicado como é que é feito esse cálculo. Isso aqui vai se transformar num hash, na verdade, e o Proof of Work, basicamente, é você conseguir achar um hash que tenha mais zeros do que esse hash que vai ser fabricado a partir do n-bits. Então, vamos lá. Ele setou o target aqui. Ok, vamos passar para frente. Ele vai fazer um monte de verificação para verificar se tem overflow, se o target está dentro do correto e outras coisas mais. Vai verificar se não é negativo e outras coisas, tá? Passa para frente. E aqui é basicamente ele falando assim, bom, o hash produzido, ele é maior do que o target? Se for maior do que o target, então esse bloco não está minerado, porque não obedeceu as regras do Proof of Work. Tá? Então a única situação em que essa função vai retornar true, ou seja, o Proof of Work está ok, é a situação em que o hash ele é menor, ou seja, tem mais zeros na frente do que o target da rede atual. Tá? Então aqui ele provavelmente vai pular para a minha linha final, indicando que esse bloco está com o Proof of Work em dia. Né? Se você quiser abrir o hash para ver se bate com o hash do bloco gen, você pode abrir aqui. Ele vai aparecer esse hash dessa forma bizarra. Tá? Cada entrada dessa aqui é 1 byte. Você teria que converter tudo isso aqui. E também no Bitcoin, como eu explico no vídeo, as coisas dentro do código elas estão, se não me engano, em Big Endian, ou melhor, Little Endian, que é no sentido inverso, ou seja, os bytes estão invertidos em memória. Então ele começa de trás para frente, 00000, que acho que é um D e alguma coisa do gênero. Tá? Esse aqui é basicamente o hash escrito de uma forma bizarra. Infelizmente, no VS Code eu não encontrei uma forma de imprimir isso aqui em formato hexadecimal, como é o formato que a gente está acostumado a ver hashes. Tá? Talvez tenha, eu não consegui descobrir, se alguém descobrir depois bota aí. Tá? Vamos passar. Legal, validou o cabeçalho do bloco, ou melhor, Proof of Work somente, né? Vou voltar para onde a gente estava anteriormente. Ele vai passar por uma verificação, verificando se esse bloco é da Signet, que não importa pra gente aqui, é tipo uma rede de testes, que não é o caso. E vai retornar true, dizendo que, quando ele retorna true, ele chega no final da função, ele está dizendo, olha, o cabeçalho, ou o Proof of Work aqui, né, deixa eu ver, não, é o cabeçalho está correto. Tá? Então vamos passar para frente e ver o que ele vai fazer na sequência. Vou voltar até aqui a parte em que a gente estava. Só se alguém tiver dúvida no que é Little Engine, que o Thiago falou, mandei um link aí explicando. Legal, obrigado. Deixa eu voltar para o check block lá e botar o breakpoint no lugar que a gente tinha parado. Então vamos abrir o código. Vamos abrir aqui, acho que verify. Ou melhor, acho que dá para recomeçar aí no check block direto. Aqui deletar o checkpoint, vamos botar de novo check block e ou melhor, a gente pode na verdade ir direto para o check transaction.
transaction, para a gente cair exatamente na verificação da transação do Satoshi. Tá? Vamos reiniciar aqui a nossa depuração e esperar que ele pare a execução exatamente na hora que ele vai verificar a primeira transação, que é a Coinbase. Legal. Tá demorando aqui porque eu tô num VirtualBox, viu, pessoal? Tá. Vamos ver então aqui. Ele entrou na primeira verificação da primeira transação, que muito provavelmente é a transação do Satoshi, né? Vamos dar uma olhada aqui para entender a estrutura da transação. Então aqui a gente tem o VIN, temos o VOUT, que nem a gente viu, né? Que é exatamente a mesma coisa que eu mostrei. E a primeira coisa que ele faz é verificar se o VIN está vazio. Tá? Se o VIN estiver vazio, ele vai retornar um erro dizendo VIN está vazio e é um erro de consenso. Se não, passa para frente. Vamos para o próximo. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai verificar o VOUT. Mesma coisa, se o VOUT estiver vazio, vai retornar um erro de consenso dizendo não pode ter VOUT vazio. Próximo. Aqui ele vai fazer um teste de tamanho, para ver se o tamanho da transação não é muito grande. Tá? Ele vai fazer alguns testes e vai verificar para ver se não é maior do que o block weight, que é o peso do bloco, né, quando você está tratando de SegWit. E vamos passar para frente aqui também. Eu não tenho muita experiência nessa parte do código aqui, mas quem tiver interesse vai ler nos comentários que os programadores eles foram colocando ao longo do tempo muitos comentários especificando por que está sendo feito cada verificação. Legal, agora o que ele vai fazer? Ele vai verificar para ver, como está dizendo aqui, né, se tem valores negativos ou overflow de algum valor. Overflow é quando você bota um valor muito grande a ponto de ser maior do que a variável que você está manuseando ela pode lidar. E, pelo que parece, se você ver aqui, ó, CVE já teve um bug nesse sentido. Então você pode entrar aqui e dar uma olhada para ver qual que foi o bug corrigido. Tá? Se você for fazendo isso no código, você vai ver que teve muitos bugs corrigidos ao longo da história do Bitcoin. Todos eles estão documentados em comentários. Vamos lá, o que ele vai fazer aqui? Ele vai iterar a partir de todos os outs e ele vai contabilizar. Primeiro, ele vai verificar para ver se você não está tentando transferir mais dinheiro do que o possível. E fazer toda aquela parte contábil, né, para ver se você não está tentando fazer uma coisa que não é permitida, né, mandar mais do que você tem, enfim, vamos lá. Ele vai iterar em todos os outputs, vai verificar se o valor não é menor que 0, aí passa para frente, no caso aqui o valor não é menor que 0, né, o valor é 50, que é exatamente a quantidade que o Satoshi estava transferindo para ele no Coinbase, passa para frente. O que ele vai fazer? Essa aqui é interessante. Ele está vendo se o valor que está sendo trafegado não é maior que o max money. Alguém reconhece esse número, max money, aqui? É o supply. É os 21 milhões. Máxima de bitcoins. Isso aí. Multiplicado por 100 milhões, né, em Satoshi. Isso, é o valor em Satoshi da quantidade máxima de bitcoins que tem disponível, né? Ou seja, a quantidade... Thiago? Oi? Somente inteiros a gente mexe dentro. Somente inteiros. Sim, exato. Dentro do código é tudo o número inteiro, tá? Não tem ponto flutuante. O ponto flutuante, a gente define isso socialmente. É a gente que define aonde que está o ponto flutuante do Bitcoin, tá? Então tá bom. Vamos prosseguir aqui. Ele vai, se não for maior, né? Ele vai passar para frente e ele vai adicionar nessa value out aqui a quantidade que está sendo trafegada para ver no total. Porque numa transação você pode ter várias saídas, né? Então ele só vai ver, na verdade, fazer uma contabilidade básica aí para ver se você está trafegando, se a quantidade que você está transacionando, ela é válida. Tá? Então vamos prosseguir aqui para não perder muito tempo. O computador tá lento aqui, desculpa pessoal, mas tá. Bom, dentro dessa transação só tem um VOUT, né? Então provavelmente ele não vai entrar no loop novamente. Ele só vai fazer isso uma vez só. Tá? Aí eu passo aqui de novo.
Saiu do loop, aí ele vai fazer mais umas checagens, veja, aqui teve mais um bug que foi corrigido, tá? Então você pode entrar lá em 2018 para ver. Então o que ele está falando aqui, ó, cheque por inputs duplicados, ele vai ver aqui e ele explica o porquê, ele fala que se a gente não verificar a duplicação aqui, ela pode resultar tanto num crash no programa ou num bug de inflação, tá? Que foi o caso, eu não sei se você se lembra que teve um bug de inflação um tempo atrás, muito provavelmente era por aqui o problema, tá? Então eles corrigiram 2018 e segue o barco. Legal, próxima checagem ele vai verificar se a transação é Coinbase. Vamos, por curiosidade, como é que ele descobre se a transação é Coinbase? A gente pode dar um step into e ir para dentro dessa função e ver o que ele vai fazer lá. Vamos lá, step into. É bem simples, ele vai verificar se o VIN é igual a 1, né, se só tem uma entrada, e se o prev out ele é nulo, ou seja, não está vindo de lugar nenhum. Como essa transação já foi validada, né, então ele sabe que essa transação ela é válida. E o prev out ele é nulo por quê? Porque transação Coinbase não move com moeda de lugar vindo de lugar nenhum, ela está criando uma moeda nova. Então o previous output ele é nulo, ele tem que ser nulo. É assim que ele descobre se a transação é Coinbase ou não. Tá? Vamos prosseguir. Nesse caso aqui, ele vai dar true, porque a transação é a Coinbase, a primeira transação Coinbase que existiu. Legal, e provavelmente ele vai entrar aqui dentro para fazer mais uma checagem e verificar, validar o tamanho dessa transação. Então ele está dizendo que o script sig, que é basicamente a assinatura que você fornece numa transação, ela não pode ser menor do que 2 bytes, e não pode também ser maior do que 100 bytes. Tá? É isso aqui que ele está dizendo aqui nessa expressão. Vamos passar, que provavelmente é válido, né? Legal, terminou a execução dessa função e vai retornar um true dizendo que está válido. Vou dar um step aqui. Legal, agora a gente validou, deixa eu ver aqui. Não sei para onde que ele pulou aqui agora. Check transactions. Ah, tá. Ele estava validando as transações do bloco, né? E agora ele terminou de validar, ele provavelmente vai sair desse loop. Pronto. Saiu do loop. Tá? Eu acho que aqui está de bom tamanho para a gente pelo menos conseguir validar a transação do bloco Gênesis e o bloco em si, o Proof of Work do Satoshi. Alguém tem alguma dúvida até aqui para a gente poder encerrar essa parte visual e passar para a nossa última parte da apresentação? Essas vulnerabilidades, teve alguma exploração disso? O pessoal sabe se exploraram alguma coisa disso daí ou só detectaram o problema e corrigiram? Boa pergunta. Eu acho que não foi explorado. É que no começo, a história no começo lá era bastante difícil de entender, assim, durante o processo inicial, se não me engano, tiveram algumas vezes que foram exploradas algumas coisas, mas nunca chegou a ser algo muito crítico, e se não me engano, conseguiram atingir o consenso de novo. O de inflação, nunca, se não me engano, nunca chegaram a explorar, tanto que a gente não tem mais moedas do que deveria, né? Mas existiram algumas que foram exploradas em validação de transação, se não me engano, mas eu não tenho de cabeça quais foram elas. Ali o Eric postou que teve um cara que conseguiu criar 10 milhões de bitcoins. Mas se não me engano, a rede conseguiu reverter, não conseguiu? Eu acho que eles conseguiram atingir consenso de novo e seguiram numa. Teve um hard fork? Certeza que teve, eu não lembro se teve. Enfim, eu já ouvi o Marcelo falando, mas eu realmente não lembro. Mas enfim, bugs acontecem, então a gente sempre tem que estar esperando que pode acontecer de novo, né? A gente nunca sabe, não existe nada 100% seguro, pode acontecer um bug de consenso. O ideal mesmo, na minha opinião, é que tivessem mais implementações do Bitcoin e não a rede fosse inteira em cima do Bitcoin Core. Isso faria com que a implementação fosse mais descentralizada, mas enfim, é o que é, né? Essa é a história atual. Mas vamos torcer para que não quebrem, né? Mais alguma dúvida? Em 2011, só para complementar essa história, acho que teve um esquema que o Satoshi ainda estava, digamos assim, operando, né?
E aí ele pegou uma blockchain e falou assim, ó, essa aqui que é válida por causa desse bug. Né? Alguma história assim. Eu lembro Olha, que o Satoshi, quem falou pra gente foi na série, não sei se ele tá aqui. eu vi Depois eu o pergunto pra Alex, ele. acho que postou ali. Satoshi adicionou a turma do Bitcoin Talk, atualizaram o software, Nova Chain suplantou a antiga. Eu acho que foi por aí mesmo. Depois a Então, gente até apesar pode de ter procurar sido mais a fundo explorado. aí pra acessar essa Essa história parte de história é melhor. legal. Mas por isso que é legal fazer esse processo de debug, porque a gente vai lendo o código e vendo tudo que foi corrigido ao longo do tempo. Isso é uma coisa bastante legal. Então tá bom, acho que aqui a gente vai chegar basicamente no final da nossa função check block, né? Ela vai chegar no finalzinho aqui, vai verificar se o proof of work está ok, se a árvore Merkle está ok, depois fazer a validação, vai dizer que esse bloco está checado com sucesso, né? Está validado por esse nosso node e vai retornar true, passando para o próximo bloco e assim seguindo a vida, tá? Bom, isso aqui é a parte que eu tinha preparado para o VS Code. Aliás, tem uma coisa a mais que eu gostaria de fazer aqui antes da gente sair, que é muito interessante. A gente sempre fala que nosso Node ele verifica tudo, mas ele não é uma verdade absoluta. Que nem o João falou ali, existe uma opção que chama AssumeValid. Tá? Eu vou mudar aqui no launch.json. Você pode ver que no meu args ele está com uma AssumeValid igual a 0, dizendo que é para ele assumir transações como válidas é, até o bloco 0. A partir dali ele tem que validar tudo. Se eu omitir, o que geralmente o pessoal faz, se eu omitir essa opção no args, o que acontece? Os primeiros blocos, ou melhor, acho que até o início do ano passado, ele não vai validar os scripts, ele não vai avaliar os scripts que estão dentro das transações, ele somente vai validar as assinaturas. Então é por isso que a verificação ela é muito mais rápida, o sync do Node no começo ele é muito mais rápido. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer para provar isso. Eu sei que muita gente acha que está validando tudo no Node e não é verdade. Então vamos lá. Eval script. Vamos dar aqui agora um reload. Acho que é isso aqui. E esse assume valid está habilitado por default? Ele é desabilitado e o default dele é para um bloco do ano passado, se não me engano. Ou seja, até o bloco do ano passado ou do ano retrasado ele não valida os scripts em si. Mas isso já vem como padrão? Sim, como padrão. Foi discutido isso, foi bem controverso, mas eles chegaram à conclusão que o risco era mínimo, sendo que ele ainda valida alguma coisa. Enfim, eu não tenho O risco seria cacife. mínimo porque tem muitos nodes já validados já desde o início, seria isso, pô? Eu não sei, eu não tenho cacife intelectual para bater com os caras do Mas é core, então estranho eles isso aí. devem saber. Eles devem saber o porquê que desse jeito é mais seguro, mas eu realmente não sei te dizer. Eu vou dar um contínuo aqui, o que a gente vai ver? Eita, crashou alguma coisa aqui. O que eu fiz errado? Tá de novo. Olha, falei, VS Code não vai com a minha cara. Falei mal dele aqui, agora não quer. Aspas ali. Vírgula no final ali, Thiago. Opa, onde? Tu No colocou alguma launch? coisa no... Onde? Não. Ali em args, as aspas, será que não vão... Será que. Talvez seja isso então. Vamos apagar. Pode ser isso mesmo. Vamos ver. Deixa eu dar um contínuo aqui, ver se ele vai fazer a mesma coisa. Eu acho que é as aspas mesmo. Vamos fazer sem as aspas agora. Não gostou da string vazia. É isso mesmo. Agora foi. Então vamos olhar aqui o nosso Node sincronizando os primeiros blocos. Né? Vocês podem ver que ele passando aí em várias alturas de bloco, né? E ele não caiu no eval script em momento nenhum. Tá?
Ele não é como se ele estivesse validando esses cabeçalhos, mas ele não tivesse validando a transação em si. Tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai reiniciar ele e passar o assume valid igual a 0 aqui. Tá? Ou seja, falando para ele, ó, faça validação em todos os scripts a partir do bloco 0. Tá? A partir do primeiro. Opa, tá errado aqui, assume valid. Assim. Vamos reiniciar aqui. Ah, eu acho que eu precisava ter removido alguma coisa. Pô, boa pergunta. Por que não parou? Eu acho que ele não tinha nem dado tempo dele começar a validar os blocos ainda. Ah, sim, acho que tem que esperar ele terminar de baixar os headers para depois ele começar a validar, alguma coisa do gênero. Ele sincroniza os cabeçalhos primeiro para depois começar a pegar os blocos. Ah, então tá. Vamos só deixar ele terminar aqui então, já tá em 20% mesmo. E aí depois a gente. Daí eu mostro para vocês ele parando na primeira transação, que vai ser a primeira transação que ocorreu no Bitcoin, que provavelmente é aquela em que o Satoshi manda as moedas pro Hal Finney, né? Enquanto isso, se tiverem alguma dúvida aí, vão postando que eu demoro um pouquinho aqui. Já que ninguém tá falando nada, eu só quero falar que, nossa, Thiago, puta que pariu, hein? Muito foda. É realmente Nossa. muito legal ver, tipo assim, tudo acontecendo, sabe? Eu acho que pra muita gente que nem sabia, tipo assim, eu acho que tem muita gente que não é da área e tal, não é programador, nunca viu isso acontecendo, tá vendo isso pela primeira vez, sabe? Eu acho que é bom até pra quem não é da área, sabe? Saber que isso é possível, sabe? Legal. Isso aqui é um bom exercício de aprendizado, assim, sabe? Mesmo que você não seja um desenvolvedor, pelo menos para entender um pouco o que está acontecendo aí no teu Node, né? Por que enfim, entender um pouco, por exemplo, nesse caso, por que o Bitcoin D sincroniza rápido no começo e depois ele demora? Porque não estava validando algumas coisas que depois ele valida, sabe? Ou, por que tem checagem XYZ dentro do código? Então tem lá um comentário explicando, olha, precisa validar. E muitas vezes tem casos que você nem pensou, nem imaginou que poderiam ser, que eram possíveis, e que os desenvolvedores já arrumaram lá porque alguém tentou explorar, ou porque eles viram que seria um vetor de ataque. Esse tipo de coisa é legal para você entender um pouco da história, como que o Bitcoin chegou até aqui, né? Entender que não foi mil maravilhas o caminho até aqui, que realmente foi bastante difícil. Entender qual que é a importância de você rodar um node dentro de casa, de você validar os dados, né? De você não confiar que outra pessoa validou por você. Você começa a entender como é que outras pessoas podem manusear os dados para te enganar. E isso eu pelo menos, né, como nerd que sou, acho bastante legal, né? Isso é a parte que mais me fascina no Bitcoin, né? Uhum. E isso tudo dentro de tipo um fórum de programadores, assim, chamado GitHub, onde está lá o repositório do código e todo mundo fica discutindo em cima desse código, né? E aí tem todo um processo de você alterar esse código e tal, e colocando novas regras no código, digamos assim, né? E consertando ele, né? Hoje a gente está muito mais olhando para ver o que tem de erro, possível erro, né? Fazendo muito teste e tudo mais. Até o Bruninho Sim. tá fazendo live para fazer os PRs e tudo mais, testar o Bitcoin, que é muito importante, né? Sim. Então, é basicamente tentando achar pelo em ovo, né? Exato. E você vê que achou muito pelo, né? A quantidade de comentário de CVE. Interessante. Exato. Eu tô achando interessantíssimo isso. Vou fazer uma série de vídeos lá no Safe Source sobre isso. Boa. Show de bola. Show de bola. Aí do Bitcoin. Tem que chamar o Show de Thiago, bola. tem que fazer
Mostrar isso aí. Eu tô aposentado já. Então, chegamos aqui no nosso bloco 171 e foi o primeiro bloco em que apareceu aqui um eval script, ou seja, foi o primeiro bloco que de fato o Bitcoin Core parou para poder validar uma transação que não era aí uma transação Coinbase, ou seja, esta é o primeiro bloco em que houve uma transação de Bitcoin na história, tá? Passando de mãos de uma pessoa para outra. Vamos fazer o seguinte, a gente vai abrir aqui um Block Explorer, né, rapidão. Talvez vocês já tenham feito isso, né, acho que boa parte do pessoal aqui é bitcoinheiro de carteirinha já deve ter ido lá, mas vamos abrir mesmo assim. Então, qual Explorer que vocês usam? Mempool Space? Mempool, pô. Se você não usar o Maple Space, o Miguel te bane. Então tá bom, vamos ver aqui. Que eu não sei usar o Mempool Space, eu sou das antigas, os blockchain info ainda. Só digitar a altura do bloco aí. 171. 171. Bom bloco pra ter a primeira transação, né? Tá. Deixa eu ver aqui que tá devagar. Vamos, amiguinhos. Putz, tá travado meu browser aqui. Ih, Miguel. Não, pior que não. Olha lá. Uma transação. Bloco 171 ou 170? Agora eu fiquei na dúvida. Acho que é esse mesmo, né? Ixi, tá. Quer baixar não. Deixa eu tentar o Firefox aqui. O bloco 171 só tem a Coinbase. Será que é 170 então? Acho que sim. Ah, então talvez seja Sim. 170. 170. Ô, Miguel, vou ter que pular para outro Explorer, viu? Não tá abrindo aqui no computador, cara. Perdão. Desabilita o JS. Mas daí desabilita o site inteiro, né? Não, mas é que meu computador tá lento mesmo. Eu acho que meu computador tá lagueando aqui, porque é muita coisa Tem aberta. um outro Explorer lá que é open source, que é o bitcoinexplorer.org. Mas eu acho que aqui no blockchain.com ele inclusive indica que aquela transação é a transação que a gente tá procurando. Vamos ver. Eu vou mandar o link aí do Explorer também. Legal. Olha lá, abri aqui o bloco 170 e de fato ele já tá a informação aqui, né? O bloco veio Coinbase. 9 dias depois do Coinbase. Eu vou abrir a transação aqui, vamos ver. É essa transação em questão que está sendo avaliada. Deixa eu ver se tem uma informação. Eu lembro que tinha. Ó, aqui, ó, tem uma informação dizendo: ó, essa transação foi a primeira transação do Bitcoin feita broadcast na rede em janeiro, 11 de janeiro de 2019. Então, tá lá, foi a primeira transação. Tá? E vamos analisar aqui, vamos dar uma olhada rapidinho, né? O que tem. Ela tem um input de 50, né? Que é óbvio, né? Porque até então só tinham transações Coinbase na rede. Então ele está gastando de uma transação minerada, um bloco minerado, né? E está mandando Tem dois outputs. dois outputs, mandando 10 para um e 40 provavelmente de volta para o bolso dele. Vamos ver. Exatamente, mandando 10 de volta para quem enviou a transação, né? Satoshi mão de vaca, né? Pô, mandou 10 pro Raul e mandou 40 de volta para ele. Então, beleza. Essa aqui é a transação. Se a gente quisesse agora inspecionar essa transação, a gente poderia parar aqui e entrar dentro do eval script e fazer toda aquela parte da avaliação do Bitcoin Script, né? Ver como é que ele faz opcode por opcode, etc., até chegar na parte em que ele verifica se a assinatura bate com a assinatura que deveria ser, né? Mas aqui eu acho que está de bom tamanho para essa parte do VS Code.
E quem sabe, num outro momento, se tiverem interesse, a gente faz uma específica só do Bitcoin Script, de como funciona essa verificação dos scripts dentro do Bitcoin, que é uma parte bastante interessante. Eu ainda não sei muito, mas seria um bom incentivo também para eu poder estudar essa parte. Podemos fechar o VS Code e passar agora para a mão na massa no terminal rapidinho para mostrar para vocês como que funcionaria fazer isso aqui do jeito roots. Acho que dá Pode pra ser. passar pra última parte, né? É só o Então plot vamos twist, lá. é porque assim, o Satoshi não ficou com 40, ele ficou com 50, acho que ele enviou pra ele mesmo, né? Você tem certeza? Não tem como provar isso. Ah, tá. Não, essa não é a transação que ele mandou pro Ralphine, que é Não, eu acho que o Ralphine é o Satoshi, então. Ah, tá. Ah, não é. Você sabe que não é, né? Já tivemos Ia ser essa massa se discussão, mas fosse. enfim. Fica pra outra. Não, o Ralphine não escrevia código tão porco assim. Não é possível. Vamos lá. Não, o código da Ralphine era filé, cara. Vamos lá, deixa eu fechar o VS Code aqui, que ele tá matando o meu computador. Voltamos então na apresentação e agora a gente vai ver algumas outras opções. Para quem não gosta de VS Code, gosta de fazer as coisas mais na unha, eu vou mostrar aqui duas opções bem rapidinha. A primeira delas é a DDD. Esse programa aqui, ele é uma obra de arte em termos visuais, tá? O Miguel, ele gostou muito do visual desse programa. Deixa eu abrir aqui. Lindo, como deve ser um programa de programador, né? Ele é basicamente um VS Code roots, só que muito melhor, como vocês podem ver, né? Vamos rodar aqui o Bitcoin, então, dentro dele. A gente já tem o código, né? Bonitão aqui. Vamos fazer aquele famoso breakpoint nosso. Aqui a gente pode interagir direto com o GDB, por isso que eu gosto desse programa aqui. Então vou botar aqui o nosso famoso check transaction. Beleza, botou o breakpoint, a gente pode, se quiser, a gente pode botar ele também de forma gráfica, para quem não gosta de linha de comando, né? Você pode vir aqui e botar. Vamos rodar. Aqui é o nosso painel de controle para a gente rodar o programa. Então, vou dar um run aqui, ó. Olha que coisa linda isso aqui. E... Será que tá rodando? Não sei nem se tá rodando. Programa da década de 80. Ah, tá rodando sim, ó lá. Será que eu botei o breakpoint no lugar certo? Acho que botei, né? Vamos ver. Erupt. Eu posso dar um, se não me engano, info breakpoints. Ah, não consigo interagir aqui, tá tudo quebrado. Galera, volta pro VS Code. Esse negócio não funciona, não. Mas enfim, é só por curiosidade, vocês saberem que existe um programa desse tipo aqui para quem não tem VS Code ou não gosta do VS Code. Só que esse programa, apesar de ele ser feio desse jeito, ele tem uma coisa muito legal. Deixa eu ver se eu consigo executar ele para valer aqui direito. Não mudou, mas vamos lá. Que é a forma de você verificar, fazer monitoramento de variáveis. Deixa eu botar aqui um breakpoint. Close. Check. Vamos botar um check block aqui, ver se ele. Ah, é que ele já verificou os blocos, né? Acho que é por isso. Deixa eu deletar o meu Bitcoin. É por isso que ele não parou. Já tá indexado, né? É, por isso que ele não parou. É impossível esse programa não funcionar. Break. Check block. Don't run. Aí, agora sim. Olha lá, é basicamente aquilo que a gente tinha dentro do VS Code, só que de uma forma mais roots, né? Só que esse programa, ele integra muito bem com o GDB. É um negócio absurdo. Tipo, se eu vier aqui no bloco, por exemplo, e clicar duas vezes, ele já vai me abrir a estrutura do bloco, de forma que eu consigo olhar todas as variáveis do bloco ali, sabe? Eu consigo dar step para passar para instruções, ó. Eu vou passando as instruções e eu consigo ver, deixa eu voltar. Undo. Pronto.
Consigo até voltar, ir para frente e para trás no programa para controlar melhor. Então, você pode vir aqui, por exemplo, e ver o hash do Merkle, etc. É muito mais fácil de você navegar, eu acho, né? E ele tem algumas coisas mais legais, como, por exemplo, você poder olhar dados binários em hexadecimal. Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver se é aqui, não é esse, hash Merkle root, deixa eu dar um next, não é. Mas enfim, ele tem várias opções aqui, depois se quem quiser, tiver curiosidade, né, não é o foco aqui dessa aula, mas vocês podem dar uma olhada aqui e ver como funciona. Enfim, e a última coisa que vocês podem fazer é não usar nada, é simplesmente usar o GDB direto e passa uma opção TUI e ele vai abrir para você no próprio, integrado dentro do próprio GDB. Então, vamos lá, vamos fazer agora tudo por aqui de dentro do próprio GDB, sem precisar de IDE nenhuma. Tá? Vamos lá, block, break, check, transaction, por exemplo. Eu posso dar um tab, ele completa para mim já o nome da função, né? Então vamos lá, dar um run. O que acontece é que às vezes ele zoa um pouco o terminal, sabe? Principalmente quando tem saída, assim. Sabe? Aí você dá um page up, page down, pronto, resolvi. Tá? Então, basicamente é isso aí. É isso que eu tinha para mostrar hoje para vocês. Tá? E para encerrar, como a gente já está na transação do bloco Gênesis mesmo, eu vou deixar uma mensagem final aí para vocês, que eu peguei aqui, uma forma bonitinha talvez de encerrar essa apresentação. É basicamente imprimir como string o que o Satoshi botou lá no script sig do nosso bloco Gênesis, que é basicamente isso aí, tá? Para que a gente nunca esqueça. Fechou a apresentação, galera? Acho que 1h30, né? Tá de bom tamanho. Show de bola. Pô, muito legal, hein? Incrível, cara. Parabéns. Bacana, muito legal. Ficou uma apresentação excelente até para quem não entende muito de programação, né? Sim. Eu achei muito interessante. Legal, obrigado, pessoal. Valeu Lembrando que pela isso, audiência. que isso aqui vai ficar gravado, né? A gente vai botar isso aí, deixar isso aí pra eternidade. Acho que, nossa, isso aí... Thiago, acho que você vai criar uma leva de core developers aí, uma galera que vai fuçar o código e lembrando, isso aí é só o começo, né? A gente não viu nada do código, né, Thiago? Tipo... Não, com certeza. Mas... Eu vou deixar depois nas referências, tem um canal do YouTube muito bom, que é o Bitcoin São Francisco Developers, alguma coisa assim, Uhum. que tem uma palestra de um cara mostrando toda a arquitetura do Bitcoin do Core por dentro. Então isso que eu passei aqui, ele é simplesmente as ferramentas para você poder começar a depurar. Uhum. Nem de longe a gente conseguiu entrar em detalhes do código do Bitcoin. Tem muita coisa envolvida. Tem a parte da comunicação peer-to-peer, como é que eles descobrem os peers, troca informações entre os peers, validação de transações mais complexas e etc. Então, assim, quem quiser, depois eu vou deixar o link, que é uma parte que ele explica a estrutura em si do código do Bitcoin Core, né? É difícil você achar uma pessoa que é especialista em todas as áreas do Bitcoin Core. Geralmente os caras se especializam numa área ou em outra, né? Uhum. Mas, enfim, fica aí como um incentivo para quem quiser começar, de repente, a brincar um pouco no código. As ferramentas são essas. Vocês podem... se algum dia vocês estiverem brincando e conseguirem até corrigir um bug, me avisem que eu vou ficar feliz de saber que de alguma forma consegui contribuir para o Bitcoin. Putz, mas... Ô, Thiago, eu tenho uma dúvida em relação àquela parte de validação lá, que tu disse que os desenvolvedores decidiram que seria melhor permitir que as validações pulassem a partir de determinado ponto. Isso tá Sim. como? Tá hard-coded? Eu posso ver isso agora, na verdade. Vamos abrir o código aqui, fazer um hands-on. Valid. Também mandei no chat esse canal do YouTube que o Thiago falou.
Lembrando que esse vídeo vai ficar salvo no YouTube, eu vou criar um canal lá, depois eu passo o link para todo mundo. E aí tudo que teve de referência aqui eu vou colocar também na descrição do vídeo para vocês conseguirem rever, porque eu acho que teve muita informação. Até o Gabriel falou ali no chat que vai precisar rever no mínimo umas 3 vezes. Mas é bem legal para você, como o Thiago falou, aprender tipo a saber fuçar, sabe? No Bitcoin. E aí só depende de você, né? Daí quanto você Eu vai quero querer saber, fundo. ô Miguel, quando é que vão marcar a aula de como bugar o Bitcoin Core? Mas isso é fácil. Então vamos tentar fazer tipo todo final de semana, domingo, esse eu acho que é um bom horário, que tá todo mundo livre, eu fiz a pesquisa lá. Então vamos tentar fazer todo domingo se juntar aqui para tentar estudar um pouquinho mais do Bitcoin, né? Daí eu falo durante a semana aí o que a gente combinar, mas já aviso que só vai ser galera foda aqui, galera fera mesmo. Já parou a gravação, já? Não, tô rodando aqui. Ah, tá. O Summit Valley de hoje é do bloco 654.683. Então, até esse bloco ele não faz a verificação de scripts. Ele faz a verificação, se não me engano, de assinatura, mas ele não valida, ele não executa o script em si totalmente. Se não me engano, é isso. Mas é isso que está definido aqui nas variáveis de consenso da mainnet. Tá? É Tá. esse código aqui. Qual a diferença aí no caso? Ele só valida os headers e não valida o body, é isso? Eu acho que ele chega a validar a Ele assinatura. valida a transação, mas ele não valida o script da transação. Isso. Tá, e qual a diferença aí nesse caso? Você vai consumir menos recurso e por isso sincroniza mais rápido. Mas Não, aí, não, na qual é a prática, diferença? eu não sei dizer também. Eu também não sei dizer. Tá. Eu também não faço a menor ideia o que diabo que ele faz nessa Seria validação do interessante. script. Eu vi, acho que foi no Stack Overflow, teve uma discussão sobre isso, eu vou ver se eu consigo encontrar. Inclusive tinha se não me engano, tinha alguns desenvolvedores do Core envolvidos explicando por que não tinha muito risco fazer desse jeito, que os benefícios eles eram maiores do que os malefícios. Eu sinceramente acho meio zoado os caras mudarem isso on the fly, assim, porque boa parte das pessoas assume que está validando tudo de toda forma, né? Inclusive os scripts. Mas enfim, isso aí talvez a gente pode fazer um grupo de estudo para entender o que foi mudado. Mas ele não valida os scripts desde o começo. O legal é que a gente pode pegar e fazer, por exemplo, outra implementação copiando essa e alterando essa questão para quem quiser, né? Sim. Então, mas os nodes já vem default lá como assim, um vale de zero? Não, o default é esse aqui. Se você não passa nada, Não. ele pega desse modo. Tem umas implementações aí que elas tentam fazer com que fique mais user-friendly a instalação de um node. Raspberry, Umbrella, essa coisa. Mas eles usam o Bitcoin D por debaixo. Mas eles setam args ou não seta? É isso que eu tô perguntando. Tem que ver na implementação de cada uma, né? Interessante. Eu realmente não tenho, eu não sei. Mas aí o padrão que tá escrito no código é esse aí que o Thiago tá mostrando. Porque assim, o custo, o padrão, o custo, Mavi. Tem que ver o custo nesse caso seria do usuário. Eu não que pelo menos eu não estou entendendo o porquê de terem feito isso daí. Porque o custo é do usuário, é o usuário no final das contas que vai assumir o custo, não é a rede. Sim, mas olha só, quando você instala um nodo novo do Bitcoin, o tempo até você conseguir baixar todas as transações é muito tempo, muita coisa. Isso realmente leva um tempo enorme. Certamente foi nesse sentido que eles acharam melhor otimizar isso daí para evitar demora, não é isso? Imagino Eu acredito que sim, mas Pode é que é um ser. trade-off complicado, porque numa comunidade que o pessoal preza muito por Don't Trust Verify, você pular a parte da verificação, que é uma das mais importantes.
Enfim, como eu falei, eu não tenho cacife intelectual para debater com os caras o porquê que desse jeito é mais seguro ou menos seguro. Mas me parece que mudar isso sem um consenso das pessoas que usam o software é complicado. Porque o pessoal ele geralmente assume que está validando tudo só de ter um Node. Aí você descobre depois de um tempo que não, sei lá, zoado, né? Teria que ver exatamente qual que é o trade-off aí, né? Pra descobrir se realmente. Eu acredito que eles não iam cometer um erro tão crasso, mas, enfim. Quem quiser validar tudo do começo, bota um menos assume valid igual a zero e boa. Sim, sim. Eu tenho. Dá pra tirar minha tag de shitcoinheiro já ou vou continuar ainda? Não, não, é troféu, cara, pode deixar. Pode deixar. Qual linha de código que tá escrito que é pro preço subir? Ah, mas essa aí eu não falo pra ninguém. Ah, If é um Valeu, pessoal. Valeu. Obrigadão. Espero que semana que vem vocês tenham. Espero que semana que vem vocês tenham algo melhor pra fazer domingo à noite. Sim. Eu acho que vai ter partes do Eu vídeo fiquei que. pensando- Vai ter partes do vídeo que eu vou ficar mutado e vai ter partes que não, porque eu acabei de ver que o OBS o meu microfone acho que não vai sair, mas enfim. Não fiz nenhum comentário Não, interessante também. Mas brigadão, Thiago. Obrigado mesmo, viu, cara? Boa, valeu, pessoal. Valeu. Falou, Thiago, valeu.